Oi, pessoal! Hoje nós damos início a mais um módulo de Direito Administrativo com o tema Atos Administrativos. Segue comigo aqui a sequência do slide. Nesse módulo, nós vamos falar sobre conceito de atos administrativos, requisitos, vamos falar sobre atributos, classificação, espécies, mérito administrativo, teoria dos motivos determinantes e a extinção dos atos administrativos. Vamos lá que a temática é super relevante para qualquer concurso público. Atos administrativos, sem dúvida nenhuma, é o conteúdo mais explorado após a lei de licitações e contratos, é o conteúdo mais explorado pelas nossas bancas. Bem, antes de falar propriamente daquilo que mais interessa a respeito de atos administrativos, como requisitos, a questão ali dos atributos e a própria classificação dos atos, nós precisamos saber o que são os atos administrativos. E aí, o ato administrativo, antes de adentrar neles, é preciso que a gente possa fazer aí uma diferença entre fato jurídico e ato jurídico. Bom, o fato jurídico é um acontecimento involuntário que produz consequências jurídicas. Então, eu vou guardar assim, fato é igual a acontecimento. Isso quer dizer que existem acontecimentos que não dependem da vontade humana, mas que produzem efeitos jurídicos. Por exemplo, evento morte. Ora, a morte, em regra, não depende da vontade humana. Porém, quando ela acontece, ela produz efeitos jurídicos. Ora, pela morte, nós temos aí, de acordo com o Código Civil, a abertura imediata da sucessão. A transmissão imediata da posse dos bens para os herdeiros. Nós temos aí também que, caso essa pessoa falecida seja casada, nós já temos uma mudança no estado civil do seu cônjuge, ele deixa de ser casado, passa a ser viúvo. Com a morte, nós temos então consequências jurídicas que são aplicáveis aí independentemente da vontade do homem. Outro exemplo de fato jurídico que produz efeitos aí é o nascimento. Ora, para nascer não depende da vontade do homem, mas ao nascer, uma pessoa traz aí consigo uma série de consequências jurídicas. A partir do nascimento com vida, essa pessoa tem direito a um nome, tem direito a uma paternidade, maternidade reconhecida. A partir daí ele tem direito a alimentos. Na verdade, os alimentos gravídicos eles já acontecem desde o momento da gestação. Então, eu teria uma conversão dos alimentos gravídicos em alimentos. Eu também tenho aí, olha, a possibilidade de guarda, direito de visitas, tudo isso relacionado à pessoa que nasceu. Bom, saímos da ideia de fato jurídico, um acontecimento que gera efeitos jurídicos, e nós vamos aí falar sobre o ato jurídico. O que é que você precisa guardar? Ato é sinônimo de ação. Se é ação, quem faz aí, quem provoca esse ato é o homem. Então, o ato jurídico depende da vontade humana e produz consequências jurídicas. Então, comparando fato jurídico com ato jurídico, você vai observar que fato traz consequências jurídicas independentemente da vontade humana. Já o ato jurídico traz consequências jurídicas decorrentes da vontade humana. Exemplo, Luciana, casamento. O casamento, ele é um contrato. Tanto é prova que ele precisa aí, né, da manifestação de vontade dos nubentes, das pessoas que estão aí contraindo o casamento. Uma vez casado, essa pessoa não volta mais a ser solteira, gente. O casamento, ele altera permanentemente o estado civil dessa pessoa. Então, no máximo, alguém que já foi casado, ele pode ser divorciado ou viúvo, mas ele não volta mais à condição de solteiro. Então, já tem uma alteração no estado civil. Há também a situação de que após o casamento, nós temos um regime de bens que vai reger aí essa relação patrimonial entre os cônjuges.
né? Bom, então esses são exemplos de situações que decorrem da vontade humana. O casamento é decorrente da vontade humana. Um outro exemplo que a gente pode trazer aí é o próprio contrato. O contrato depende da vontade humana. E esse contrato ele traz obrigações para ambas as partes, direitos para ambas as partes. Então, portanto, um ato jurídico é decorrente da vontade humana e traz consequências jurídicas. Ok. Agora a gente precisa falar sobre fato administrativo e ato administrativo. Então eu posso dizer o seguinte, de acordo com Eli Lopes Meireles, que inclusive é o doutrinador que acaba sendo mais cobrado nesse ponto aí, nós temos que o fato administrativo é toda realização material da administração em cumprimento de alguma decisão administrativa. Por exemplo, quando a administração ela constrói uma ponte, ela está praticando um ato ali material, né? Isso é dotado de materialidade, de existência palpável, e isso é um fato administrativo. Quando a administração resolve instalar, por exemplo, determinado serviço público, ela está praticando um fato administrativo. Agora, o ato administrativo, ele acaba tendo uma visão um pouco mais restrita, porque o ato depende da vontade. Eu preciso sempre lembrar disso. Todas as vezes que eu penso em ato, eu preciso pensar em vontade. Então, o ato administrativo é aí toda a declaração do Estado, né, passando aí a partir de um conceito do Celso Antônio Bandeira de Mello, seria aí toda a declaração do Estado ou de quem faça às vezes, né, dos agentes, expedida em um nível inferior à lei, considerando aí, né, que a administração ela está pautada no princípio da legalidade, então ela não poderia, nesse sentido, produzir lei. Nós estamos falando de ato administrativo e não de ato legislativo. A título de cumpri-la sob regime de direito público e sujeita a controle de legitimidade pelo órgão jurisdicional. Bom, nesse sentido eu tenho então, gente, que ato administrativo seria uma manifestação de vontade da administração que possa gerar efeitos jurídicos aí. Vamos lá, então, fazer essa diferença entre, primeiramente, ato e fato. Vocês vão observar aí no slide que fato é um acontecimento no mundo em que vivemos. Se é um fato jurídico, é porque produz consequências jurídicas. E o fato administrativo é um acontecimento, uma realização material que vai produzir consequências aí para a administração e para os seus administrados. Já o ato, ele é uma manifestação de vontade. O ato jurídico é uma manifestação de vontade que produz efeitos jurídicos. E o ato administrativo seria uma manifestação de vontade da administração, né, no exercício da função administrativa, que também estaria apto a produzir efeitos jurídicos. Bom, na sequência, nós vamos aí fazer essa diferença entre ato administrativo e fato administrativo. Ato, manifestação de vontade, produz efeitos jurídicos. Fato, não há manifestação de vontade. Não tem alguém aí que exteriorize uma vontade. E pode produzir efeitos no direito administrativo, em algumas hipóteses, e pode gerar consequências jurídicas. Então, aqui a gente está tratando de fato administrativo em sentido amplo, tá bom? Agora que nós já fizemos a diferença entre ato administrativo e fato administrativo, é importante também fazer a diferença entre ato da administração e ato administrativo. O ato da administração é aquele ato praticado pela própria administração, né? Podendo ter regime jurídico de direito público ou regime jurídico de direito privado. Então, quando nós falamos em ato da administração, nós incluímos aí, olha, tanto a aplicação do regime de direito público quanto a aplicação do regime de direito privado. Já o ato administrativo, ele sempre vai ser uma manifestação de vontade regida aí pelo regime de direito público. Ok. Importante salientar que existe ato administrativo dentro e fora da administração pública. Como assim, Luciana? Bom, o ato administrativo, quando praticado pela administração, obrigatoriamente segue o regime de direito público.
Porém, nós não podemos ignorar que pessoas jurídicas de direito privado, elas podem praticar atos administrativos. Por exemplo, quando uma empresa, ela contrata empregados, ela está praticando um ato administrativo. Só que como empresa, ela é regida pelo regime de direito privado, ela vai contratar nos moldes, nos parâmetros da consolidação das leis do trabalho, da CLT. Bom, isso aí é só para a gente esclarecer. Ok, e o ato administrativo? O ato administrativo seria a manifestação da vontade do Estado ou de quem o represente, entendam aí como agentes públicos, que vai criar, modificar ou extinguir direitos com o objetivo de satisfazer o interesse público. O foco da prática do ato administrativo sempre vai ser a satisfação do interesse público. Aplicar-se-á aí a esse ato administrativo o regime jurídico de direito público, e ele é um ato complementar e inferior à lei, para diferenciá-lo, inclusive, dos atos legislativos. Importantíssimo, o ato administrativo está sujeito ao controle do poder judiciário, tá bem? Ok, essa é a ideia de ato administrativo em sentido estrito, né? Que é um ato administrativo aí concreto e unilateral. Vamos ficar com o conceito ali do Eli Lopes Meireles. Esse conceito, gente, de ato administrativo, é um conceito que já foi cobrado em inúmeras questões de prova. Diz assim Eli Lopes Meireles: ato administrativo é toda manifestação de vontade unilateral da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio. Bem, com base nesse conceito de Eli Lopes Meireles, nós temos exatamente a noção de ato administrativo, declaração de vontade da administração e as suas finalidades. Todo ato administrativo deve ter uma finalidade. E aí, para guardar quais são essas finalidades, nós temos o MARTE. Vamos lá para esse mnemônico para você guardar. Primeiro, quais seriam as finalidades do ato administrativo? Mnemônico MARTE, olha o marcianozinho aí na tela, né? Pois é, M de modificar, A de adquirir, R de resguardar, T de transferir e E de extinguir direitos ou impor obrigações a si própria, à própria administração ou aos seus administrados, tá bem? Essa seria então a finalidade do ato administrativo. Bom, já vimos os conceitos, né? Já fizemos ali a diferença entre ato administrativo, fato administrativo, ato jurídico, fato jurídico. Já vimos a finalidade do ato e agora nós vamos entrar em requisitos. E sem dúvida nenhuma, os requisitos eles são de suma importância. Você vai poder encontrar os requisitos como requisitos, elementos, pressupostos de validade. Bom, vale a pena anotar aqui no nosso quadro. Segue aqui comigo. Então, quando nós falamos de requisitos do ato administrativo, nós estamos falando de elementos pressupostos. Não importa qual é o termo que a doutrina vai utilizar para você, você tem que fazer o link com validade. Isso aqui reflete diretamente na validade do ato administrativo. Isso quer dizer, então, que o ato administrativo, para ser válido, ele precisa atender aos seus requisitos, aos seus elementos, aos seus pressupostos de validade. Tá bem? Luciana, da onde a administração tirou esses requisitos? Gente, nós precisamos mencionar que esses requisitos, eles foram retirados aí da Lei da Ação Popular, que é a Lei 4717 de 65. A Lei da Ação Popular, ela é responsável
exatamente por estabelecer aí situações de nulidade dos atos administrativos. Então, de acordo com o artigo 2º da lei, nós temos que são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionados no artigo anterior, nos casos de... Isso quer dizer exatamente o quê? Que o artigo 2º da Lei da Ação Popular, ele elenca quais são as situações de nulidade dos atos. E aí no direito existe uma forma de interpretação da lei que a gente chama aí de interpretação a contrário senso. O que isso quer dizer? Que eu vou interpretar de uma forma contrária ao que o legislador está colocando. Por exemplo, se lá na lei está dizendo que o ato é nulo por incompetência, o que eu vou entender como válido? Aquele ato que é praticado por um agente competente. Se lá na lei está dizendo que o ato é nulo por um vício de forma, eu já compreendi aqui então que a forma é um elemento de validade. Se lá na lei eu tenho que a nulidade decorre da ilegalidade do objeto, então eu já imagino aí que o objeto é um requisito de validade. Se lá na lei eu tenho a inexistência dos motivos como causa de nulidade, então motivos existentes, vão aí repercutir exatamente na validade do ato. E se na lei prevê que desvio de finalidade é causa de nulidade, logo a finalidade é um requisito de validade desse ato administrativo. Bom, então, para elencar, fica fácil aí a gente decorar mais um mnemônico para a nossa aula. Lá vai vocês. Já falamos do MART, finalidade, e agora nós vamos trazer o CONFIFORMOB. CONFIFORMOB. Aqui, com esse mnemônico, vocês vão conseguir guardar os elementos, os pressupostos, os requisitos de validade do ato administrativo, tá bom? Ai, Luciana, mas eu já vi aí na internet muitos mnemônicos que eu consigo guardar também, como o fiofó, Existem aí vários mnemônicos que você vai utilizar. Mas eu vou te dizer por que eu prefiro o CONFIFORMOB. Exatamente porque daqui a pouco a gente vai observar que nós temos elementos que são vinculados e elementos que podem ser vinculados ou discricionários. E aí você guardando essa sequência, você tem exatamente que competência, finalidade e forma, independentemente da classificação do ato administrativo, sempre serão elementos vinculados, enquanto que motivo e objeto poderão ser vinculados ou discricionários, tá bom? Bem, e aí os requisitos são esses. Olha aí na tela do nosso computador. Competência, finalidade, forma, objeto e motivo. Você está vendo aí na tela que competência, finalidade e forma sempre são vinculados, enquanto que objeto e motivo poderão ser vinculados ou poderão ser discricionários. Guarda essa informação, porque é aí que reside a diferença entre ato vinculado e ato discricionário. Quando o ato é vinculado, todos os elementos, todos os requisitos são vinculados. Quando o ato ele é discricionário, competência, finalidade e forma continuam sendo vinculados e a discricionariedade vai recair sobre motivo ou objeto. Motivo e objeto, tá bom? Bem, vamos analisar agora cada um desses elementos. Mas antes de falar do conceito, das características de cada elemento, é importante lembrar o seguinte: para que um ato seja válido, ele precisa responder 5 perguntinhas. Quais são essas perguntas, gente? Primeiro, quando eu pergunto sobre competência, eu quero saber, quando eu quero descobrir a competência, eu pergunto quem praticou o ato. Vamos aqui para o quadro, Quando eu quero descobrir a finalidade, eu pergunto para quê. Quando eu quero descobrir a forma, eu pergunto como. Quando eu quero
quero descobrir o motivo, eu pergunto por quê. E quando eu quero descobrir o objeto, eu pergunto o quê. Então, aqui eu tenho exatamente as 5 perguntinhas que um ato administrativo válido deve ter resposta. Tá bom? Ok. Vamos falar agora de competência. Volta aí para a tela para que a gente possa tratar sobre isso. Gente, a competência é um requisito vinculado do ato administrativo. E a competência está relacionada aos poderes, às prerrogativas, às atribuições, a capacidade que um agente tem de praticar esse ato. Então, quando eu costumo dizer que o ato ele é competente, ele é praticado por um agente competente, eu digo que esse agente tem poderes para praticar esse ato, tem atribuições, né? Então, nesse sentido, eu tenho exatamente que a competência está relacionada exatamente com a capacidade desse agente de praticar aquele ato. Só tem um detalhe muito importante. Aonde eu vou encontrar competência? A competência vai ser encontrada, gente, exatamente lá na lei. Se você observar a Constituição Federal, sem dúvida nenhuma, ela vai trazer exatamente isso para nós. Inúmeros artigos da CF iniciam com a palavra compete. Compete à União, competem aos estados, aos municípios, competência privativa do presidente da República. Então, inúmeros artigos iniciam com a palavra compete, ou tem a palavra compete, competência no seu teor. Nesse sentido, nós temos que a Constituição Federal estabelece critérios de competência. Ok. Além da Constituição Federal, eu posso ter aí uma norma infraconstitucional, né, que estabeleça isso. Quando eu vou estudar, por exemplo, a lei de licitações, eu tenho ali a competência da Comissão Permanente de Licitações. Quando eu vou estudar a lei do pregão, eu tenho ali as competências do pregoeiro e da equipe de apoio. Quando eu vou estudar, por exemplo, a lei 8.112/90, que é o Estatuto do Servidor Público no âmbito federal, você vai observar ali a competência da comissão de sindicância, da comissão de processo administrativo disciplinar, regimentos, já passando aí para atos infralegais, eu tenho que regimentos internos podem estipular a competência. Então, é muito natural, se você pegar, por exemplo, o regimento interno de uma casa legislativa, você tem a competência dos órgãos que compõem essa casa legislativa. A mesma coisa vai acontecer em relação à competência dos órgãos que compõem ali um tribunal. É natural que tribunais também possuam regimento interno. Bom? Bem, então, guardando aí a competência, ela fica exatamente caracterizada pelos poderes, pelas atribuições, pela capacidade de prática daquele ato. No entanto, a competência, ela possui características. Então, eu vou guardar que a competência ela é obrigatória, ou seja, a competência é um dever do agente. Não, ele não deve escolher se vai agir ou não dentro da competência, ele tem o dever de agir de acordo com a sua competência. Irrenunciável, quer dizer que esse agente não pode abrir mão da competência. Ora, se a competência é estipulada por lei, por ato normativo, enfim, não cabe ao agente abrir mão dela, né? Qualquer alteração nesse sentido precisa passar por uma alteração legislativa ou do próprio ato administrativo aí. Essa competência é intransferível, uma vez que eu não posso simplesmente transferir para outro agente. Mas, Luciana, eu já ouvi falar de delegação e avocação. Isso não seria uma transferência de competência? Não, gente. Quando eu penso em transferir, eu penso que eu estou aí, olha, mudando de titularidade. Esse poder deixa de ser meu e passa a ser de outro. Agora, a delegação e a avocação, elas são marcadas pela temporariedade. Isso quer dizer exatamente o quê? Que eu empresto aquele poder, né? Eu cedo temporariamente aquele poder
para outra autoridade poder praticar aquele ato. Nesse sentido, então, eu não posso ignorar que ao delegar ou avocar, eu não estou transferindo competência, eu estou cedendo temporariamente. A competência ela também é improrrogável. Quer dizer o quê? Que diante da falta de uso, eu não vou transferir a titularidade para outro agente. Isso quer dizer o quê, Luciana? Ora, vamos imaginar que eu tenho a competência de julgar recursos administrativos, mas eu nunca julguei nenhum recurso administrativo. Pelo fato de não julgar esses recursos, alguém que também ocupa o mesmo cargo que eu passe a julgar, quer dizer que eu simplesmente, pela falta de uso, deixei de ser competente? Não. Então, uma vez que você é competente, mesmo que você não atue dentro daquele poder, dentro daquela competência que lhe foi conferida, você não perde a capacidade de prática do ato. Além disso, a competência é imodificável, já que ela é prevista por lei, o ato, o infralegal, enfim, nós não podemos ignorar aí que só pode ser transferida, só pode ser modificada, melhor dizendo, se a lei assim também prevê. Além disso, eu preciso aí considerar a imprescritibilidade. Isso quer dizer exatamente o quê, né? Que a competência ela não caduca, ela só se extingue por vontade da lei. Então, eu ocupo um cargo e há 20 anos eu tenho competência para impor algum tipo de penalidade ao meu servidor, ao meu subordinado, melhor dizendo. Isso quer dizer, então, que em 20 anos, Luciana, você já usou essa competência. A partir do 21º, você não vai poder usar mais? Claro que não. Então, ela não caduca, ela não expira por conta do prazo. E, por fim, nós temos que recordar que a competência, ela pode ser tanto delegada quanto avocada. E, nesse sentido, nós estamos falando de um ato de transferência parcial, de cessão parcial e temporária dos poderes conferidos a determinado agente. Bom, gente, durante esse bloco, nós observamos aí conceito de atos administrativos, finalidade e falamos genericamente sobre seus elementos. Na sequência, não sai daí, vou continuar falando sobre competência, tá bem? Tchau, tchau, gente.